Paz do Senhor Jesus. Que ambiente gostoso, né? É este que estamos vivendo aqui neste momento. Louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Meus amados irmãos, eu quero vos convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4. E o versículo é o de número 25. Gênesis, capítulo de número 4. E o versículo é o versículo de número 25. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Geraldo Simão, que nos fez o convite, nos deu mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha família, o Anderson. Deus te abençoe, meu querido. Aceitou o convite e veio. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos e obreiros desta linda igreja. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e quem a pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo de número 26. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Podei vos assentar, você que ficou de pé. Meus irmãos, é com muito temor ao coração que eu venho ministrar essa palavra na noite de hoje, porque as coisas de Deus, elas devem ser perfeitas, transparentes, e devemos estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma graça dele, para realizarmos os seus projetos. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite, ela vem nos trazendo diversos ensinamentos ou correções para o nosso século, para a nossa geração. Palavra esta, ou texto este, que não começa no versículo 25, mas a partir do versículo 1 do capítulo 4, quando a tão história e curiosa de Caim e Abel, e muitos dos que aqui estão, ouvidores da palavra de Deus, conhecem tal história. História essa que a Bíblia vai nos dizer que aconteceu o primeiro homicídio da raça humana. A primeira vez que um homem matou outro homem. A Bíblia vai dizer que Eva e Adão tiveram 2 filhos neste primeiro momento. Um deles Caim, outro Abel. Caim, lavrador. Abel, pastor de ovelhas. E a história nos conta que ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos, o Senhor pede que ambos trouxessem uma oferta. E eu e você temos a ciência, o pastor Caio falou sobre isso alguns minutos atrás, que a melhor oferta não é aquela de maior valor. A melhor oferta não é aquela que está com os bolsos cheios, com vários zeros, para fazer uma transferência para a conta da igreja. A maior oferta é aquela que se dá com amor, com alegria, com gratidão no coração. E a Bíblia nos fala que Abel dá esta oferta
ou presta este sacrifício, esta primícia a Deus. Ele não mede esforços em entregar o seu melhor para o Senhor. Ele não importa se aquilo lhe fazerá falta nas suas lavouras, mas pastor Sidney, ele entrega as primícias, o melhor, com amor e alegria, imagino eu. E agora o Senhor se alegra, o Senhor se agrada, e tal ato faz com que o seu irmão Caim, de sobremaneira, inveje, tenha ciúme. Um ódio começa a nascer ao seu coração. A Bíblia nos fala que em alguns instantes Caim deixa tudo aquilo descer ao seu coração, contaminar o seu interior. E a história vai nos dizer, a partir do verso de número 8, que disse Caim a Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Naquela hora, a vida de Abel era ceifada. Mas Caim ainda tinha a oportunidade. Caim ainda tinha a chance. Estudiosos vão dizer que Caim, traduzido do hebraico para o português, significa lança, obtenção, um poder de querer obter as coisas. Mas voltando para o texto, a Bíblia nos fala que o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme nasce e cresce ao coração de Caim, a ponto dele assassinar o seu irmão. E os irmãos têm ciência de tal ato. E uma vez que Caim comete tal ato, ainda há uma oportunidade, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de confessar. Porque a história vai nos dizer que o Senhor tem um bate-papo com Caim, mas ele não confessa. Pastor Sidney, ele não se entrega, ele não se arrepende. E quantas são as vezes que eu e você cometemos algum delito? E quantas são as vezes que eu e você cometemos falhas, constrangemos o Senhor, temos a oportunidade de se arrepender, mas demoramos dias, semanas. A história nos fala que Caim tem esta oportunidade, ou nos dá a entender que Caim tem esta oportunidade, mas ele não se arrepende. Desde o princípio, Deus está nos mostrando que nós temos oportunidade de, quando errarmos, quando cometermos falha, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa prospera. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa alcança misericórdia. Não é tarde, ainda dá tempo. Não é tarde, ainda dá tempo de você pedir perdão, de você se arrepender. Você não assassinou ninguém, mas de repente uma mentira, mas de repente algo que manchou as suas vestes neste dia, que manchou as nossas vestes neste dia, nesta semana. Ainda dá tempo, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de pedir perdão. Deus está te perguntando nesta noite, Deus está falando conosco nesta noite, através dos louvores, através da palavra introdutória,
ainda dá tempo. Lucas capítulo de número 21, versículo do 1 ao 4, quando nós falamos da oferta de Abel, Lucas nos fala que verdadeiramente aquela viúva, ela entregou o que os outros não tinham. Ela entregou o melhor. E muitos talvez questionaram entre si, mas ela entregou de dentro para fora a sua pequena oferta, agradável aos olhos de Deus. Mas voltando a falar do arrependimento e voltando a falar do pecado de Caim, eu e você somos sabedores, irmã Carla, que o que afasta o homem de Deus se chama pecado. O que afasta o homem de Deus não é uma distância de localização, não é uma parede de alicerce. O que afasta o Anderson, o homem de Deus, ainda é o pecado. E nós vamos ver ao decorrer da história que a descendência de Caim se afasta do Senhor. E pecado significa errar o alvo. E quantas das vezes nós erramos o alvo? E quando erramos o alvo, nos afastamos do Senhor. Quando erramos o alvo, nós não estamos mais tão próximos de Deus. Mas existe a graça, existe o favor imerecido do Senhor, que pode ou que nos alcançou, que nos alcançará a partir do momento que nós confessamos, a partir do momento que nós entregamos. João capítulo 8, versículo de número 34. O Evangelho diz que todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Mas Romanos capítulo de número 6, versículo 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é quando eu e você confessamos, arrependemos, se entregamos. Salmo 25, verso de número 11 vai dizer que por amor do teu nome, o salmista diz assim: perdoa, Senhor, o meu pecado, pois é tão grande. Nas suas orações, tenha um momento de exaltar a Deus, pela sua grandeza, pelo que Ele é. Mas nas suas orações também deve existir um momento de pedir ao Senhor perdão, porque os nossos pecados são grandes. E todos os dias temos uma falha. Todos os dias, pequenos ou talvez grandes, médios, cometemos algum delito. Mas temos a oportunidade de, aonde estivermos, fechar os nossos olhos, conversar com o Pai e dizer: perdoa os meus pecados, Senhor. Temos esta oportunidade, a mesma oportunidade que Caim teve. Salmo 32, verso 1: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. É um alívio, não é? Quando pedimos perdão ao Senhor, quando pedimos perdão ao irmão de coração, nós nos lavamos. Quando pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, as nossas transgressões são perdoadas, ficamos mais leves e nos aproximamos novamente do Senhor. Quantos aqui querem estar próximos de Deus? O arrependimento te aproxima do Pai. É necessário arrepender. Caim não se arrependeu. E quantas pessoas nos dias atuais, dentro e fora da igreja,
que cometem falhas, homicídios, transgressões, mas não se arrependem. O coração está endurecido. E aí de repente entra aqui o pastor Sidney disse: atacamos como juiz, mas não cabe a nós apontar o dedo e dizer que você está em pecado. Cabe a nós estender as mãos e orar. Cabe a nós interceder para que aquela pessoa se arrependa, para que aquele se arrependa. Arrependimento aproxima o homem do Pai. O pecado afasta o homem do Pai. Eu costumo dizer que nós sempre temos duas opções. Sempre, em qualquer ocasião, você tem sempre duas opções. No tema que estamos falando, Caim tinha a opção de confessar, arrepender e se aproximar de Deus. Mas ele optou pela outra opção, de não confessar e se afastar do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19, Lucas escreve que arrependam-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. É necessário arrepender para voltar para o Senhor. Mateus capítulo de número 3, verso de número 2, vai dizer que o Senhor, pregando a todos, diziam: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Sabe por que o ladrão da cruz, aos 45 do segundo tempo, já nos acréscimos, Heitor, ele entrou, ou ele teve a sua passagem garantida para o paraíso? Não é porque ele era bonzinho, não. Não é porque ele tinha uma condição financeira boa, não. É porque ele reconheceu os seus erros, arrependeu, entendeu que o Senhor Jesus era Deus na vida dele. É necessário arrepender. É necessário se entregar. É necessário renunciar. O ladrão confessa, entrega e se arrepende, e o reino de Deus vem sobre a vida dele. Eu quero convidar a você a se aproximar dia após dia de Deus. E para se aproximar dia após dia de Deus, nós temos que se arrepender dia após dia. Tem um pastor amigo meu que diz que nós devemos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador todos os dias da nossa vida. Aceitá-lo como Salvador da nossa alma, do nosso ser, todos os dias. Arrependei-vos todos os dias. E o Senhor Jesus vai dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A Bíblia continua nos dizendo que após a morte de Abel, Caim foge ou vai para outras regiões, ao oriente do Éden, começa a construir uma família. Ali começa uma descendência da sua geração, e a partir do versículo 17 começa a contar um pouco desta descendência. Caim se casa, tem filhos, netos, a sua geração começa a crescer, e na descendência de Caim, quando nós vamos trazer alguns sinônimos, algumas reflexões, nós vamos ver que nesta descendência tem registros de poligamia, que é quando o homem tinha mais de uma mulher. Tem registro de muito egocentrismo, tem registros de homicídio, tem registros de dureza de coração. Tudo isso dentre o versículo 17
ao 24. Nós vamos ver vários registros que traz a característica da carne, que traz características da conduta de um homem que vive sem Deus, de um homem que não se arrependeu, de um homem que ainda não renunciou dos seus pecados, e por isso ainda vive afastado dos caminhos do Senhor, porque mais uma vez, aquilo que afasta o homem de Deus ainda é o pecado. E Caim está dentro desta bolha. A geração dele começa a crescer, começa a nascer filhos, netos, e vive neste mesmo cenário, vive nesta mesma situação, porque o ambiente influencia muito. Então os que nascem, os que começam a viver naquela ocasião, ainda dá-se a entender, à luz da Bíblia, dentro destes versículos, que não conhecera o Senhor. Parece uma geração perdida. E trazendo para o século 21, meus irmãos, quando vamos olhar a mídia, o que está acontecendo aí fora, meu Deus, ficamos assustados, ficamos tristes com tantas coisas que têm transgredido o homem, que tem afastado o homem de Deus. O homem tem perdido o alvo, tem dado lugar ao egocentrismo, ao ódio, à ostentação, mas não tem dado uma brechinha sequer para o Senhor. Quando olhamos para esta geração, vemos uma geração que parece estar perdida. Agora, bebês reborn, né, Cid? Ideologia de gênero, é tanta coisa que o estômago chega a embrulhar. Nós como seres humanos, imagina o Senhor. E parecia estar assim nos dias de Caim, uma geração que não estava se preocupando com Deus, preocupando com os bens materiais, preocupando com os status, com as redes sociais. Eu participei de um movimento no mês passado, o movimento Legendários, e alguns irmãos aqui também já participou. E ali nós ficamos, pastor Sidney, 4 dias sem acesso à rede social. Todos os telefones foram confiscados na quinta-feira e só pegamos eles no domingo bem à tarde. E quão proveitoso, quão maravilhoso, tamanha foi a experiência que vivemos ali. O valor que devemos dar à nossa família e às coisas do Senhor. E quantas são as vezes que nós perdemos horas e horas nas redes sociais e tantas outras coisas que trazem entretenimento e vai afastando o homem de Deus. Mas existem os remanescentes, aleluia. A Bíblia nos fala que existem os remanescentes, e eles estão aqui na IEJ. Será que você pode glorificar a Deus? A geração até parece estar perdida. Romanos capítulo 11, versículo 5. Coloca pra gente. Existe a geração dos remanescentes,
Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Jesus morreu, Ele ressuscitou, o véu do templo foi rasgado, a graça está sobre nós, e os remanescentes estão aqui na noite de hoje, para incendiar 7 lagoas, com o poder do Evangelho, para incendiar esta nação, com o poder da palavra, palavra de arrependimento, palavra de paz, palavra que aproxima o homem de Deus. Ainda existem remanescentes. Até parece estar perdido, irmã Cláudia, mas ainda existe pessoas aqui dentro, aleluia, que temem ao Senhor. Ainda existem pessoas aqui em 7 Lagoas, aleluia, que farão movimentos, que farão cultos, que farão reuniões para invocar o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia nos fala no versículo de número 25, no finalzinho do texto, que Adão novamente tem um filho com a sua mulher. Depois de Abel nasce Sete. Depois de Sete, ou filho de Sete, nasce também um filho a qual pôs o nome de Enos, aleluia, o remanescente daquela geração. E daí se começou, aleluia, a invocar o nome do Senhor. Não está perdido. A geração de Enos nasceu para adorar. A geração de Enos nasceu para invocar o nome do Deus vivo. A geração de Enos nasceu para prestar um culto ao Deus de Israel. Pastor Sidney, quanto tempo aquele local, aquele sítio foi um local de confraternização de empresas? Quanto tempo aquele sítio foi um local de festas mundanas, mas ali agora é um local para adorar o nome do Senhor. Ali agora é um local para invocar o nome do Senhor. É esta geração que agrada a Deus. É esta geração que chama a atenção do Senhor. Não é a geração do TikTok, não é a geração das redes sociais, é a geração de adoradores. Porque o Senhor, aleluia, Ele está buscando os verdadeiros adoradores. E sabe quem são os verdadeiros adoradores? Não é os que cantam bem, não é os que têm curso de teologia, não é os que têm anel bonito no dedo, terno bonito. É aqueles, irmã Carla, que adora a Deus em espírito e em verdade. É aqueles que adoram não pelo que o Senhor faz, mas adoram pelo que o Senhor é. Ele é Elohim, Ele é El Shaddai, Ele é Adonai, Ele é Deus que abre o mar vermelho, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que restaura, Ele é o Deus que enviou o unigênito para morrer na cruz por mim e por você. É Ele que devemos invocar, é a Ele que devemos adorar. A geração de Caim perdeu tempo com as coisas deste século, ou do século daqueles dias. A geração de Caim perdeu tempo com as coisas do mundo. A geração de Caim perdeu tempo com coisas que distanciaram eles dos caminhos do Senhor. Aleluia. Mas chegou a geração de Enos, a geração dos remanescentes, aleluia, que nasceu para invocar o nome santo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de todas as coisas, busque ao Senhor. Antes de todo projeto,
projeto, ore ao Senhor. Antes de começar, invoque ao Senhor. Antes de dar o primeiro passo, peça direção ao Senhor. Sabe por que deu errado? Sabe por que não foi para frente? Sabe por que quebrou? Porque você não pediu direção a Deus, porque você não invocou o nome dele primeiro, porque você, aleluia, não bateu o teu joelho no chão e disse: Senhor, o Senhor confirma, é do Senhor. A geração de Caim se afasta, se perde, mas Deus dá uma nova oportunidade para aquele povo. Quando Enos nasce, um culto, um altar é levantado, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado, aleluia. Atos capítulo de número 2, versículo 21, diz assim: e acontecerá que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, aleluia, sabe o que vai acontecer? Uma glória vai descer, uma graça vai te alcançar, uma paz interior vai acender ao seu coração quando você começar a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E para esta geração que está aí fora, que para alguns está perdida, e que para alguns não tem mais jeito, que para alguns não tem mais solução, aleluia, Deus levantou você, Deus levantou você, Deus levantou cada um de nós que aqui estamos nesta noite, para ser luz, para ser remanescentes na vida destes homens, na vida dessas mulheres. O conjunto de louvor pode subir para adorar ao Senhor. Deus nos levantou, aleluia, para sermos remanescentes na vida destes homens aí fora, na vida dessas pessoas aí fora, aonde muitos apontam o dedo para dizer: está perdido, não tem mais jeito, está condenado, o futuro é a morte. Mas aqui na IEJ, aqui em Sete Lagoas, Deus ainda tem remanescentes, Deus ainda tem uma geração de Enos, uma geração que traz renovo, uma geração que traz avivamento, uma geração que se aproxima de Deus. Aleluia! Seja luz nesta geração, seja sal em meio a esta nação. Um dos reais significados de sal, para muitos é trazer sabor, mas um dos reais significados de sal, Tavares, é causar sede. Aleluia. E o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos ser sal nesta terra. Aleluia, nós devemos causar sede nesta nação, sede de buscar ao Senhor, sede, aleluia, de se aproximar de Deus, sede de estar próximo do reino, sede, aleluia, de invocar o santo nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite. A geração de Enos nasceu para trazer renovo. A geração de Enos foi levantada, aleluia, para trazer santidade, luz e paz. Aleluia, a geração de Enos, aleluia, acendeu uma chama ao coração daquele povo. Levantou-se um altar e o nome de Deus começou a ser invocado. Eu quero convidar a você a partir deste 18 de maio, aleluia, a ser sal no teu trabalho, a ser sal na tua escola, a ser sal na rua da tua casa, a ser luz
luz aonde você passar, aleluia, uma luz resplandecente, a luz do Espírito de Deus na tua vida, possa causar sede, possa causar, aleluia, o desejo daquela pessoa te procurar, o desejo daquele homem, daquela mulher te procurar e dizer: porque esta luz, porque esta alegria, porque esta paz quando você passa, porque, e você dizer: é Jesus que me salvou, é Jesus que me resgatou, é Jesus que me transformou, e Ele pode transformar, mudar a tua história também. Foi para isso que fomos chamados, remanescentes, para trazer renovo, para trazer a paz, para trazer alegria e para trazer o reino à geração que parece estar perdida. Aleluia. Deus está aqui. Há um ambiente de glória neste lugar. Como no início da mensagem, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se entregar, ainda dá tempo de confessar, porque quem confessa prospera, quem confessa alcança misericórdia, diz Salomão. Quem confessa se aproxima de Deus. Ainda dá tempo, aleluia, de nós estremecer o inferno. Ainda dá tempo, aleluia, de nós encher esta casa da glória de Deus, invocando o nome dEle. Você tem liberdade de adorá-lo, você tem liberdade de exaltá-lo, você tem liberdade de entregar o teu melhor na noite deste domingo. Não é o teu melhor para o Jefferson, não é o teu melhor para o Sidney, é o teu melhor para Jesus, é o teu melhor para o único Salvador. Ele está aqui. Perto quero estar, perto de Jesus. junto aos teus pés. O pecado te afasta de Deus, mas o arrependimento te aproxima do Senhor. O arrependimento te faz estar mais perto dele. O arrependimento te faz estar mais próximo dele. Aleluia. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo. Cante. Teu amigo me tornei. Levante as mãos para cima, por favor, e declare essa canção. Te louvarei, Senhor. Vai. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, não. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu Te te louvarei. Te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti.